Daniel, capítulo de número 6. Daniel na cova dos leões, verso 20 e 19. Pela manhã levantou e foi depressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou a Daniel com voz triste, falando, e disse: Daniel, 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 servo do Deus vivo, dar-se-ia que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar da cova dos leões. Então Daniel falou ao rei: o meu Deus enviou o teu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me causasse dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele, e contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O rei se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova dos leões, e ordenou que foram trazidos aqueles homens que tinha acusado o profeta Daniel, e foram lançados eles, as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegar no fundo da cova dos leões, esmagalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, gente de diferentes línguas: da minha parte é feito um decreto e domínio no meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é o Deus vivo, que opera a milagre e maravilha. Esse Deus salva, opera sinais no céu e na terra. Esse Deus livrou Daniel da cova dos leões. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, a palavra de Deus no livro do profeta Daniel vai narrar, aleluia, que Daniel estava na cova, foi jogado dentro da cova dos leões. Daniel era profeta de Deus, Daniel era homem de Deus, que tinha compromisso com a obra do Senhor Jesus, era profeta, era homem de oração, tinha depósito no céu. Daniel orava de manhã, Daniel fazia jejum e oração, Daniel ia na consagração, Daniel subia no monte, Daniel jejuava, Daniel orava, Daniel era profeta de Deus, Daniel tinha depósito guardado com Deus, era profeta. Alabanda subia de cobandaravássia. E ali a Bíblia vai narrar que naquele tempo o rei deu uma ordenança, ordenou, aleluia, no decreto do rei Dário, aleluia, que todos os homens ali que não se prostrasse, aleluia, diante do rei que estava no decreto de Dário, seria jogado dentro da cova dos leões. Aleluia, ali foi estabelecido um decreto, ali foi decretado um decreto diante do rei, que não podia se curvar diante de outro Deus, que não poderia adorar outro Deus a não ser o Deus que estava estabelecido, escrito no decreto do rei Dário. A Bíblia vai dizer que Daniel estava ali naquele reboliço, Daniel estava ali naquele arraial, Daniel estava ali naquele decreto estabelecido diante do rei
Dário. E Daniel era profeta de Deus. Daniel adorava e exaltava somente ao Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá, o grande eu sou. E ali a Bíblia vai dizer que Daniel não se curvou diante daquele rei. Daniel não se prostrou diante daquele decreto. Daniel, aleluia, não negou ao Deus de Israel. Daniel continuou orando. Daniel continuou clamando a lavandárcia. Daniel continuou jejuando. Daniel continuou no seu quarto em oração, em jejum, em oração, em Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer mais, que ali aqueles homens que serviam o exército do rei Dário estava, aleluia, olhando e conspirando contra o profeta de Deus, o homem de Deus, Daniel. Pela janela eles ficavam observando. A Bíblia vai narrar a história do profeta Daniel. E ali observaram Daniel. A Bíblia vai narrar dentro do seu quarto, orando ao Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel. Ali Daniel estava no seu quarto orando ao Senhor, jejuando em espírito de oração, jejum e oração, consagrando a sua vida para Deus, porque Daniel era um jovem que orava. Daniel era um homem de Deus. Daniel fazia jejum e oração, tinha depósito com Deus na terra. Daniel era profeta. Daniel servia a Deus. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens observaram Daniel pela janela do seu quarto, orando, jejuando, buscando a face do Senhor Jesus Cristo. E ali a Bíblia vai dizer que imediatamente aqueles homens do exército que conspiraram contra o profeta Daniel foram levar o recado para o rei Dário, que Daniel estava orando no seu quarto, que Daniel estava com seus joelhos dobrados, que Daniel estava prostrado diante da face do leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ali levaram o recado para o rei e falaram que Daniel estava orando. E ali o rei, a Bíblia vai dizer que imediatamente se indignou-se. Por quê, pastora Thalita? Porque tinha um decreto. A Bíblia vai dizer que estava estabelecido um decreto que não podia se prostrar diante de outro Deus, a não ser o Deus que estava no decreto. E ali então eles levaram para o rei, e o rei ficou indignado, lavando a sébia. E ali o rei cumpriu o decreto estabelecido, aleluia, que qualquer homem que se curvasse diante de outro Deus, que não fosse o Deus dele, o Deus de Baal, o Deus do rei Dário, seria lançado dentro da cova dos leões, aleluia. A Bíblia vai dizer então que ali mandaram chamar Daniel, pegaram o homem de Deus, o profeta, e mandaram, o rei ordenou que jogasse a Daniel dentro da cova dos leões. Então imediatamente os exércitos, aqueles soldados, aqueles homens, aleluia, foram e pegaram o profeta Daniel e lançaram Daniel dentro da cova dos leões. E a Bíblia vai narrar que aqueles leões estavam famintos, não tinha comido, estava com fome. E ali aqueles homens, os exércitos, lançaram, jogaram, pegaram Daniel e jogaram Daniel dentro da cova dos leões famintos. E a Bíblia vai dizer na palavra de Deus que imediatamente o rei ordenou que lançasse Daniel dentro da cova dos leões. Mas Daniel orava. Daniel era homem de Deus, era homem de oração, tinha depósito guardado. Coisa boa é o crente
crente que tem depósito. Coisa boa é a mulher, o homem de Deus que tem depósito com Deus de oração. Deus dá escape, Deus dá livramento, Deus dá vitória. E Daniel tinha depósito com Deus no céu. Daniel guardava o depósito de oração. Por que, pastora Thalita? Porque Daniel era homem de oração, orava, alabandai. Então a Bíblia vai dizer que quando Daniel foi lançado, aleluia, dentro da cova dos leões, aleluia, Daniel ficou tranquilo. Daniel orou, Daniel cantou dentro da cova. Daniel, alabandaçúbia, clamou ao Deus de Israel, aleluia, porque Deus estava com Daniel, labachaio, comandaravassia, aleluia, aleluia. E Daniel